Olá! O Câmara Notícias está começando agora. Confira o que aconteceu no Legislativo Bagiense na sessão de segunda-feira, dia 19 de julho. A sessão iniciou com 1 minuto de silêncio em reverência à memória do motorista da saúde, Paulo Augusto Moreira, e da jovem Raíssa Gonçalves, que também estava no veículo na hora do acidente que vitimou os dois a caminho de Porto Alegre na segunda-feira, 19 de julho. Como de praxe, ocorreram sessões especiais. A primeira foi com a presidente do Núcleo de Proteção Animal, Patrícia Corradini, para marcar os 22 anos de atividades dos protetores. A vereadora Beatriz Souza agradeceu a dedicação dos integrantes da causa ao longo desses anos. A presidente do núcleo trouxe um vídeo institucional relembrando os fatos desde 1999. Ela entregou uma prestação de contas do recebido e aplicada em ações e investimentos de forma impressa para cada um dos vereadores. Eu sou presidente do núcleo há 5 anos, com muito orgulho, então eu acho necessário que a gente faça esse esclarecimento e coloque à disposição de vocês essa prestação de contas. A segunda sessão especial foi para receber representantes do DAEB, para explicar o projeto de lei 093 de 2021, encaminhado pelo Executivo, que institui taxa dos serviços públicos de drenagem e manejo de águas pluviais, limpeza e fiscalização destas redes. O valor proposto pela Prefeitura é de acordo com as categorias já existentes, mantendo a isenção de quem tem direito e aplicando a seguinte tabela para os demais. Residencial, R$ 6,50. Residencial social, R$ 1,50. Comercial 1, que são os pequenos comércios, R$ 7,50. Comercial 2 ou industrial, R$ 10,00. E setores públicos, R$ 7,50. Por que nós temos que fazer a cobrança? Exatamente para ter essa condição de ter a sustentabilidade do sistema. E creio que o projeto tem essa sensibilidade, inclusive nesse período de pandemia, porque ele isenta aqueles usuários que pertencem à categoria social e que são geralmente do cadastro único. A matéria está tramitando na casa nas devidas comissões. Os vereadores fizeram perguntas e manifestaram as suas posições sobre a nova cobrança do DAEB. Após os esclarecimentos, teve início a sessão ordinária, com uso da palavra. O vereador Lelinho Lopes, que participou de forma remota, foi o primeiro a falar. Ele ressaltou que é necessário estudar e discutir muito o PL 93 apresentado pelo DAEB e parabenizou as mais de 100 mil doses de vacina aplicadas em Bagé contra o Covid. O vereador Rodrigo Fialho falou sobre o sucesso de imunizações e elogiou a nova base do SAMU no bairro Getúlio Vargas. O vereador Caio Ferreira tratou sobre a migração da CE para o setor privado. Pediu aos colegas que assinem um documento pedindo tais esclarecimentos. A vereadora Karen Castêncio se emocionou ao falar do acidente que vitimou bagienses na BR-153. Ela ainda se manifestou contrária ao PL 93. O vereador Marlon Monteiro ressaltou a importância da prestação de contas do Núcleo de Proteção Animal e parabenizou o trabalho da ONG. A vereadora Beatriz Souza destacou as sessões especiais do dia. No caso do DAEB, cobrou documentos relativos ao projeto PL 93 e fez críticas. O vereador Omar Gani destacou o trabalho da Secretaria de Assistência Social nesta época de frio rigoroso e ainda falou do trabalho do vereador licenciado Graziane Lara como titular da pasta e destacou ainda a importância do deputado Afonso Ram na destinação de recursos através de emendas para a metade sul. O vereador Cláudio Xuxa falou sobre a inauguração do novo posto de saúde do bairro Dois Irmãos. O vereador Esquerda Carneiro ressaltou o investimento público na reorganização do serviço do SAMU e ressaltou que crítica por crítica não pode ser balizador para analisar o PL 93. O vereador Rodrigo Ferraz agradeceu os esclarecimentos sobre o projeto de drenagem fluvial da cidade e falou do apoio que presta para a recuperação de dependentes químicos através de encaminhamentos. A vereadora Cláudia Messias falou da vacinação em massa em Bagé e a importância para conter a nova variante do Covid, que tem oferecido maiores riscos à saúde.
Vacina boa é a vacina no braço e é isso que a gente quer. O vereador Bocão, que conduziu a sessão como presidente, lembrou sobre a CPI da barragem da Arvorezinha, que está em andamento na casa. Tramitaram na sessão 16 requerimentos e 7 projetos de lei foram despachados para as comissões. Depois de um longo recesso por conta da pandemia, a Feira Agroecológica volta a acontecer. A 6ª edição da Feira Orgânica, Agroecológica e Colonial está marcada para dia 1º de agosto. O evento vai acontecer no Largo do Centro Administrativo a partir das 8 horas da manhã, depois de um tempo de recesso por conta da pandemia. A feira é organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e conta com o apoio do Governo do Estado e Emater. Vão ser comercializados produtos orgânicos, ou seja, aqueles que são produzidos sem o uso de agrotóxicos, anabolizantes e conservantes artificiais. Entre eles, ovos de granja, mel, frutas, hortifruti grangeiros, doces, queijos e salames. A artesania rústica e campeira da região também vai estar em exposição. Os expositores interessados devem entrar em contato com a secretaria pelo telefone 3240-5186, das 8 da manhã às 2 da tarde, ou ir direto no local, na rua Caetano Gonçalves, 1151. Alunos de projeto social participam de curso preparatório para se graduar em faixa preta. Eles são atletas do judô. A grande maioria se dedica ao esporte desde muito pequeno. Neste tatame estão histórias de superação e muito empenho. São quase 9 anos de judô, praticamente, né, na minha vida, e mudou muito. Principalmente a minha mente, né? Eu era brigão, eu era agressivo. Hoje eu sou uma pessoa calma, meiga, tranquila, humilde. Everton da Silva Rosa é oriundo de escola pública e conheceu o esporte no projeto Judô e Ação, dentro do programa Novo Mais Educação. Mesmo o caso de Renan. Ele tem 17 anos e já é faixa marrom. Isso significa um avanço, né? Aí ano que vem eu já faço para preto e acabo. Eles iniciaram lá no colégio, o kimoninho emprestado pela diretora, nós trouxemos ele para a academia, fomos ensinando e hoje eles estão aqui. Eles estão aqui hoje já praticamente na sua formação de faixa preta. Nesta turma estão 11 alunos e 2 são 6. Eles vieram da capital a convite do mestre Adriano para aprimorar o conhecimento do Everton, do Renan e dos demais atletas da Academia Judokai. São campeões das Américas em kata, que é o conjunto de movimentos de ataque e defesa, fundamental para um aprendizado mais profundo da arte e garantir o conhecimento necessário para as provas de qualificação para a faixa preta. Roberson dos Santos é 3º Dan. E Eliane Pimentel é 7º Dan e integrante da Federação Gaúcha de Judô. Eu e meu colega estamos fazendo um trabalho de formiguinha, né, levando o kata para o interior, nas cidades mais longe de Porto Alegre, porque há uma necessidade, pela dificuldade deles de chegarem a Porto Alegre. Então a gente traz para eles, para mostrar para eles o kata que sempre existiu e que muitas vezes por morarem no interior fica difícil de conhecer, a não ser que leia livros, vejam vídeos, mas alguém que venha para apresentar para eles fica difícil. A gente traz o kata para as cidades do interior, que nem a professora Eliane falou, né? Não tem muito contato, essa modalidade que é milenar, né? Tem a luta, tem o kata que melhora bastante as técnicas do judô, né? Então a gente está fazendo esse trabalho para que essas crianças, né? Eu digo assim criança, né? Mas porque não teve contato ainda com o kata, que quer dizer em japonês formas, né? É um serviço nosso, são convites que os professores fazem para nós. Não é um trabalho pela federação, é um trabalho nosso, que a gente se oferece para os professores e eles aceitam, porque eles sabem que é importante, né? E essa é a missão: ajudar esses atletas a realizarem seus sonhos. Eu queria ser campeão, eu queria competir, não sou muito da aula. Representar o país, por exemplo? Sim, isso. A gente, além de ser professor, né, técnico, a gente é árbitro também. A gente vê muitos talentos, né, durante as competições de kata e shiai, muitos talentos que daí, com o passar do tempo, os clubes maiores, né,
renomados, acabam garimpando esses atletas, esse pessoal que vem do projeto social, para agregar nesses clubes e sair para o mundo afora, Brasil, exterior. Só assistindo o treino deles a gente já consegue ver. Por exemplo, aqui a gente já viu que tem um rapaz muito talentoso, inclusive a menina que está treinando com ele também. E isso, com o tempo, eles vão aperfeiçoando, acabam se tornando os professores, os que vão ensinar nessa região, pelo menos na sua cidade. A gente tem um olho clínico já para isso, porque nós já temos mais de 10 anos trabalhando com isso. O judô mora no meu coração. O judô, eu amo o judô. O vereador defende a inclusão de práticas integrativas e complementares na rede SUS, em Bagé. Durante a sessão ordinária de quinta-feira, 22 de julho, seria realizada uma sessão especial para falar sobre reiki. A proposição é do vereador Rodrigo Fialho, que tem o projeto de incluir as práticas integrativas e complementares na rede SUS, em Bagé. A TV Câmara conversou com a convidada, a mestre em reiki Raquel Brocardo, e com o vereador proponente. Reiki é uma prática integrativa, tá? É uma ferramenta que a gente utiliza, então, dentro dessas práticas integrativas, a gente vai para uma sessão de reiki, a pessoa ela descansa, ela se deita numa maca e ali o reikiano ele vai pegar a energia do universo, que é uma energia de amor incondicional, que o reiki ele é essa energia, e vai passar então para a pessoa, né, dentro de alguns pontos do corpo dela. E naquele momento ela vai ter um relaxamento, tá? Uma coisa que eu acho super importante falar é que não é religião, tá? Não tem nada a ver com, por exemplo, quando eu falei pegar a energia do universo, a gente chama o reikiano chama de canalização. Canalização é bem isso, né? Se conectar com a energia do universo e passar para essa pessoa que está ali recebendo. O que isso quer dizer? Que é uma energia leve, uma energia pura, que vai trazer esse equilíbrio para a pessoa. E, problemas de sono, né? Elas passam, tipo, na segunda sessão já, elas passam a dormir super bem. Então, insônia, crises de ansiedade, pessoas que têm, por exemplo, até problemas, dores, por exemplo, dores no estômago. Uma coisa que é muito importante falar, ela é uma terapia alternativa. Então, o que acontece? A pessoa ela jamais tem que deixar de fazer qualquer tipo de tratamento. As práticas integrativas e complementares são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para prevenir diversas doenças, como depressão e hipertensão. Em alguns casos, também podem ser usadas como tratamentos paliativos em algumas doenças crônicas. As terapias integrativas, elas são terapias que as pessoas que tiverem a oportunidade de conhecer podem ter certeza que nunca mais vão querer sair dessas terapias. O projeto que partiu do meu mandato é iniciar com 3 terapias, né? Hoje, pelas PICs, nós temos mais de 29 terapias cadastradas, né? Dentre elas o reiki, a acupuntura, a auriculoterapia, a aromaterapia, fitoterapia, entre tantas outras. A minha ideia é iniciar com 3 terapias integrativas, que é o reiki, a auriculoterapia e a acupuntura. Hoje nós teríamos uma sessão especial, né? Onde uma reikiana, que é uma profissional mestre em reiki, iria explicar para as pessoas, né, para que elas consigam entender mais o que é o reiki de fato, né? Muitas pessoas, infelizmente, acabaram deturpando, né, o que de fato é o reiki e acabaram conectando o reiki ou à religião, ou como se o reiki fosse algo que substituísse a psicologia, como substituísse o atendimento clínico ou medicamentoso. Então o reiki, como o nome diz, é uma terapia integrativa, é uma terapia complementar. Ele vai auxiliar aquela pessoa que já faz um outro tratamento e vai fazer com que essa pessoa consiga ter um equilíbrio, né? Vai ajudar muitas pessoas. Então as pessoas que estão com dúvida ainda sobre o trabalho e a importância do reiki, nos próximos dias eu irei disponibilizar nas minhas redes sociais mais vídeos sobre as terapias integrativas para que as pessoas consigam se aprofundar mais e a gente consiga ter êxito nessa importante terapia para a nossa cidade.
25 de julho é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, uma data que serve para reforçar as lutas deste grupo. O Dia da Mulher Negra é comemorado desde o início deste século. No Brasil, a data ganhou força com a instituição da Lei nº 12.987 de 2014. No país, a referência é o Dia Nacional de Teresa de Benguela, líder quilombola que viveu no atual estado de Mato Grosso durante o século XVIII. 25 de julho serve para reafirmar a identidade, a história e a luta das mulheres negras, latino-americanas e caribenhas. Com a data, ganhou força uma nova discussão, a do feminismo negro, um movimento que passa por questões sexistas, de identidade de raça, de opressão de classes e de gênero. Uma luta que está muito focada na ocupação de espaços e de cargos de poder. Então essas pautas elas têm que serem específicas sim, essas datas elas têm que serem específicas sim, porque são lutas diferentes daquelas que nós passamos, e bem diferentes. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revelam que mulheres negras estão 50% mais suscetíveis ao desemprego do que outros grupos. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 39,8% de mulheres negras compõem o grupo submetido a condições precárias de trabalho. Homens negros abrangem 31,6%, mulheres brancas 26,9% e homens brancos 20,6% do total. Apesar de corresponder a 53% dos brasileiros, a população negra ainda luta para eliminar desigualdades e discriminações. Por isso, cada ascensão deve ser comemorada como uma vitória coletiva. Presidente do Legislativo cumpre agenda em Brasília. As novas agendas realizadas nesta semana em Brasília foram mais uma vez com resultados positivos para Bagé. A delegação de vereadores acompanhou o prefeito Divaldo Lara em reuniões no Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, Secretaria-Geral da Presidência da República e Departamento de Engenharia e Construção do Exército para tratar sobre a obra da barragem da Arvorezinha. Destaque para o encontro com Alex Magalhães, assessor do ministro Rogério Marinho, do MDR, onde receberam informações sobre o plano de trabalho montado pelo Exército e o governo municipal para a realização da obra da barragem. O chefe do Legislativo, Augusto Lara, também acompanhou a reunião que definiu a previsão para o início das obras em setembro, com aplicação inicial de 20 milhões em recursos federais. Até 30 de julho está em vigor o programa de parcelamento que permite a regularização de dívidas de PTU, taxa de lixo, taxa de fiscalização e ISS de anos anteriores. Os débitos dos contribuintes que optarem pelo programa podem ser pagos em até 4 vezes. Quem optar pelo pagamento em parcela única tem direito à exclusão total da multa e dos juros devidos já na data da quitação. Para participar do projeto, os interessados devem procurar a Secretaria de Economia, Finanças e Recursos Humanos presencialmente e assinar o termo de parcelamento, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 2 da tarde. O Câmara Notícias fica por aqui. Voltamos com um programa inédito na próxima semana. Siga acompanhando a nossa programação e também as redes sociais da TV Câmara Bagé. Até mais! We'll be right back.